Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mind Asset. Eu sou a Marília, aqui do time de comunicação da Itaú Asset, e nessa semana está acontecendo a Semana Mundial do Investidor, que é uma campanha global voltada para a educação financeira dos investidores. Essa iniciativa é promovida pela IOSCO, que em português é a Organização Internacional das Comissões de Valores, e aqui no Brasil ela é coordenada pela CVM e conta aí com a participação da B3, Ambima e outras entidades também. Bom, e para se unir a esse clima, a gente decidiu fazer aqui um episódio um pouco mais educativo, e como essa é uma iniciativa global, o tema de hoje é investimentos globais. Portanto, nosso convidado de hoje é o Kaique Cardoso, Portfolio Specialist aqui na Itaú Asset, que vai bater um papo com a gente sobre investimentos no exterior. E aí, Kaique, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Oi, Marília, tudo bem? Inclusive, obrigado pelo convite. Ainda mais para falar sobre investimentos internacionais, né? Um tema que é super bacana e muito importante para os investidores ficarem antenados. Legal. Bom, Kaique, então, começando aqui o nosso papo, antes a gente falava sobre a importância de diversificar no exterior em um ambiente de taxa de juros mais baixa, né? E agora que o cenário começa a mudar, com taxa de juros no Brasil voltando a subir, a minha dúvida é, como que você enxerga investimentos internacionais nesse contexto de agora? Enxergo com muito bons olhos, tá, Marília? Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente entender esse contexto de elevação de taxa de juros que você trouxe, porque muita gente costuma associar esse cenário, né, como um cenário de um mercado forte, um mercado pujante, e por isso que o Banco Central está retirando o estímulo fiscal. Mas essa não é tão a história do Brasil hoje, né? Hoje existe uma incerteza muito grande aqui no Brasil, tem uma pressão inflacionária também bastante forte, e daí vem, obviamente, um aumento do Prêmio de Risco Brasil. Essa história está mais correlacionada aí com o que a gente tem visto em termos de elevação de taxa de juros, tá? E esse contexto, para mim, no final do dia, só reforça a necessidade da gente buscar outros fatores de risco aqui, e obviamente que a internacionalização ela exerce um papel crucial dentro desse processo. Entendi. Então, assim, por que você acha que para um investidor é, então, tão importante ter essa exposição global? Boa pergunta. Mas antes de fazer essa pergunta, eu queria até fazer uma provocação aqui, tá? Quem inclusive acompanhou nossas lives aqui da semana de ETFs, teve um dia que foi dedicado para falar de investimentos internacionais. E nesse dia, um dos nossos convidados trouxe um dado que para mim fala por si só. O dado é o seguinte: se a gente considerar o mercado acionário do mundo inteiro e a gente olhar quanto que o Brasil representa desse universo, é uma representatividade menor que 1%. Então eu te faço a pergunta agora, né? Faz sentido investir toda ou quase toda parte do seu patrimônio em um universo que é tão pequeno se a gente compara com as outras possibilidades que tem no mundo? Eu particularmente acho que não. Então, até gosto de pensar bastante no setor de tecnologia, que para mim foi bem emblemático e representa bastante a importância da gente investir no mercado internacional. Porque o setor de tecnologia foi um setor que teve uma participação muito forte em grandes transformações. Obviamente, isso vem com a valorização forte do ponto de vista acionário, né, de ações. E se você olha o mercado brasileiro fazendo um contraponto, ele é o setor de tecnologia é pouco representativo aqui. Então, como que eu busco, por exemplo, acompanhar esse e vários outros temas que são bastante interessantes do ponto de vista de investimento e que hoje são maiores que o nosso mercado? A resposta é internacionalizando, né? Você precisa alcançar esses mercados, alcançar esses temas. E aqui acho que, obviamente, tem também a importância da diversificação nessa conta, do fato de da gente diversificar buscando outras geografias, outras economias, outras histórias. E isso é muito importante, né? Já é um assunto batido, mas assim, a diversificação ela é importante porque ela traz um teor de buscar uma relação mais saudável entre risco e retorno. Bom, Kaique, então agora conta pra gente como que os nossos investidores podem investir no mercado internacional. Engraçado, Marília, que essa resposta
ela seria muito diferente se você me fizesse a mesma pergunta há 5 ou 10 anos atrás. Porque desde que a gente viu uma compressão de taxa de juros aqui no Brasil, a gente viu também o mercado local se reinventando, buscando alternativas de investimento, inclusive alternativas de investimento internacional. Então, há muito tempo atrás, as opções eram relativamente limitadas se a gente compara com o que a gente tem hoje. Então, as pessoas em geral que buscavam investir lá fora acabavam optando por abrir uma estrutura internacional, que nada mais é do que você abrir uma conta, a corretora lá fora, mandar remessa de dinheiro, enfim. Respondendo sua pergunta, essa é uma das formas de acessar o mercado internacional. Mas é uma forma um pouco mais complicada, principalmente se a gente considera que aqui no Brasil, hoje a gente tem uma diversidade muito grande de opções para você acessar esse mercado. Então a gente tem fundos internacionais, a gente tem ETFs internacionais, os próprios BDRs também ajudam a ter acesso ao mercado internacional. E se a gente só olha aqui o que temos dentro da Itaú Asset, a gente já tem uma prateleira que é bastante extensa, tanto de fundos de gestão ativa, quanto de fundos de alocação internacional, por exemplo, quanto de fundos indexados, que é mais o meu universo aqui. E aqui a gente oferece acesso a diferentes regiões, inclusive tendências também. Ah, legal. Bom, então você acabou de mencionar aí, né, que a gente tem aqui uma grade de fundos indexados internacionais. Me conta aí um pouco mais que tipo de produto que a gente tem nessa grade. Claro, Marília. Só queria abrir um parênteses aqui e explicar para o pessoal o que são fundos indexados, né? Deixar todo mundo na mesma página. Fundos indexados são fundos que replicam índices, que são os índices de referência de cada um desses fundos. No caso que a gente está falando do mercado internacional, são fundos que replicam índices internacionais. Então, aqui na Itaú Asset já tem uma série de opções, mas pensando rápido, eu posso citar alguns sim para vocês, tá? A gente tem a opção desde o S&P 500, que é o mais clássico, a fundos que acessam exclusivamente mercados envolvidos ou fundos que acessam exclusivamente mercados emergentes. Temos um fundo dedicado para a Europa, um fundo dedicado para Japão, fundo de renda fixa americana, fundo de títulos de crédito privado, enfim. A gente realmente tem bastante opção de fundos internacionais. A gente também tem um universo, né, dentro de fundos internacionais que a gente chama de temáticos. Então, por exemplo, a gente tem um fundo que é dedicado a investir em empresas que participam e desenvolvem o ecossistema da tecnologia blockchain. Temos uma outra estratégia que é voltada a oferecer acesso a uma cesta de várias commodities com grande relevância econômica no mundo. E uma grande novidade que a gente trouxe recentemente para o mercado brasileiro, que é o Megatrends, Itaú Megatrends. Este é um fundo que funciona como se fosse um fundo de alocações em tendências seculares. Então, ele funciona muito como uma solução para quem quer alocar em tendências, mas que não sabe como ou tem dificuldade de saber quanto de cada tendência você tem dentro da sua carteira e acaba delegando essas decisões aqui para a Itaú Asset. Inclusive, para quem tem mais interesse, a gente tem tanta informação no nosso site quanto um podcast dedicado a esse fundo aqui também no Mind Asset. Não, legal, realmente é muito produto bacana, né? Bom, então, Kaique, para a gente fechar aqui o nosso papo, a gente também não pode deixar de falar dos nossos ETFs, né? Que a gente tem aí alguns ETFs internacionais. Então, conta pra gente um pouco mais sobre eles. Bacana, claro, posso falar assim. Nós já tínhamos há bastante tempo o SPX11, que é o nosso ETF que segue o S&P 500 com exposição cambial. Hoje é um ETF aí de mais de 3 bilhões de reais em patrimônio líquido e também é o ETF mais barato do mercado que dá esse acesso ao S&P 500, tá? E nesse ano a gente fez um esforço, um projeto muito bacana de adicionar outras 7 opções de ETFs internacionais no mercado brasileiro. Todos esses 7 ETFs eles te dão exposições a diferentes tendências de investimento. Então, a gente pode, por exemplo, do lado de tecnologia, a gente tem o Tech 11, que investe em 10
empresas gigantes da tecnologia americana. Do lado de tendências sociais e demográficas, por exemplo, existe o 1011, que investe uma cesta de consumo da geração milênio, a geração que tem chamado bastante atenção pelo seu poder de renda, né? Pensando também no universo de saúde, aqui a gente tem dois ETFs, que é o DNI 11, que investe em inovação genética e como que essa inovação genética estimula, né, a indústria de saúde e de agricultura no mundo. Temos também o HTEC 11, que investe em saúde, mas com a ótica, né, de tecnologias exponenciais e como que a tecnologia consegue desenvolver essa indústria. E os dois últimos lançamentos também, o Heavy 11, e um ETF voltado a empresas engajadas na economia verde, e o Hydro 11, que é com foco em empresas envolvidas ali na economia do hidrogênio, que é uma das grandes apostas de descarbonização. Esses dois últimos lançamentos são ETFs ESG, com a temática mais ambiental. E, por fim, a gente tem também o Short 11, que é um ETF com abordagem de inovação disruptiva aí em diferentes setores, né? Então, como vocês podem ver, a gente fez uma curadoria muito interessante. Todos os ETFs foram lançados esse ano, eles investem direto em ações, então não tem mais uma camada de taxa, porque você não está investindo em um outro ETF, e sim nas ações direto. E todos eles também têm exposição cambial de dólar versus real. Não, excelente, Kaique, muito bom. Acho que com isso a gente encerra o nosso papo. Adorei todas as suas explicações. Acho que, né, é sempre bom a gente reforçar aqui a importância de diversificar com investimentos no exterior. E, claro, né, aqui na Itaú Asset a gente tem essa prateleira super completa de produtos que você mencionou, que dão acesso, né, a todos esses mercados. Muito obrigada mais uma vez por ter topado participar aqui do nosso podcast e conto com você para uma próxima. Obrigado, Marília. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de estar trazendo conteúdos tão legais aqui junto com vocês. Bom, e para você que nos escuta, fica a dica, acho que vale a pena conferir a agenda da Semana Mundial do Investidor, que tem bastante coisa legal rolando. Se vocês quiserem mais informações sobre os produtos internacionais que a gente mencionou, é só acessar em nosso site itauasset.com.br. E, como sempre, se você gosta do nosso podcast, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal para ficar sempre por dentro dos nossos próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima!